Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje nós iremos falar sobre movimento e repouso. Sou Josué Araújo e vamos dar início a mais uma aula. Começaremos essa aula com essa ilustração, onde nós temos, imaginemos a seguinte situação. Imagine um bebê passeando em um carrinho em que a mãe empurra pela calçada. Esse bebê, ele está em movimento ou em repouso? É o que vamos descobrir nos próximos slides, certo? Para responder a essa pergunta, é preciso considerar outro corpo ou ponto de vista em relação àquele cuja a condição de movimento ou de repouso é analisada. A esse corpo nós damos o nome de referencial. Pessoal, o referencial, na verdade, é o ponto de observação a partir do qual algum fenômeno, ou movimento é observado. Dizemos que um corpo ele está em movimento quando a sua posição muda com o passar do tempo em relação ao referencial. E quando a sua posição ela não se altera, dizemos então que esse corpo ele está em repouso. Portanto, voltando à nossa situação imaginária, se considerarmos o carrinho como referencial, o bebê ele estará em repouso, porque a sua posição é a mesma em relação ao carrinho. Contudo, se considerarmos como referencial um poste da calçada, o carrinho e o bebê dentro dele estarão em movimento, pois alguém que se coloque na posição ocupada pelo poste verá o bebê e o carrinho se movimentando. Assim, podemos dizer que o movimento ele é relativo, pois o mesmo corpo pode estar parado ou em movimento, dependendo do referencial adotado. Para descrever o movimento de um corpo, é necessário conhecer a posição que ele ocupa a cada instante. Então, a trajetória nada mais é que o quê? Que a sucessão das posições ocupadas por um corpo em relação ao referencial durante determinado intervalo de tempo, como as pegadas deixadas na areia da praia ou ainda as marcas de um pneu, deixados no asfalto por um carro em alta velocidade. Então, o que vamos considerar a seguinte situação. Considere um movimento que acontece em uma única direção como alguém que se desloca ao longo de uma estrada. Inicialmente, é necessário definir um ponto de origem ou um marco zero. A posição de um corpo em determinado instante será a distância entre o ponto em que ele se encontra e a sua origem, certo? Por exemplo, deslocamento em relação ao referencial. O que nós temos nessa figura é o seguinte: nós temos uma pessoa, sentado em um ponto de ônibus, e essa pessoa logo ela percebe que o transporte ele se aproxima. Como o motorista está dentro do ônibus, ele e todos os passageiros estão se aproximando dessa pessoa. Logo foi percebido então que o conjunto, o ônibus, passageiro e motorista, estão se movimentando. Já as pessoas que estão dentro desse ônibus não percebem o motorista nem se afastar e nem se aproximar. Para eles, o motorista está quieto, ou seja, está em repouso. Vemos então que para um mesmo evento simultâneo, as condições de movimento e repouso são relativas e dependem de quem as observa. Vemos então que para um determinado corpo estar em movimento, a sua posição ela deve ser mudada no percurso do tempo com relação ao observador, e para um determinado corpo estar em repouso, a sua posição ela não deve mudar no percurso de tempo com relação a um observador. Quando escolhemos um observador para a determinação e identificação do estado de repouso ou movimento de um corpo, nós estamos estabelecendo o referencial ou o sistema de referência em que um evento será analisado. Então, concluímos que o movimento e o repouso eles são relativos, ou seja, eles dependem do sistema de referência adotado. Geralmente, representamos a posição de um corpo pela letra S,
Observe que para o sentido positivo, né, ele aparece para a direita, né, e logo as posições à esquerda da origem, elas devem ser negativas. Então, o conjunto de posições ocupadas por um corpo durante seu movimento compõe o que chamamos de trajetória. É a linha imaginária que une as pegadas de uma pessoa que caminha uma praia, ou também as marcas deixadas por um veículo no asfalto ao frear, são exemplos de trajetória. Agora imagine a seguinte situação: imagine que você esteja viajando em um ônibus por uma estrada e de repente ele apresente um problema mecânico, né? Este ônibus apresente um problema mecânico. Para que o motorista do ônibus possa chamar os mecânicos, ele deve, né, indicar a localização exata, né? A maneira mais adequada de fazer isso é procurar os marcos quilométricos, que são aquelas placas que indicam a posição de sua trajetória em relação a determinado referencial, né? Além dos marcos quilométricos nas estradas, a numeração de casas, de prédios, é um sistema que nos ajuda também a localizar a posição de um imóvel. Outro exemplo de um sistema de posições aparece nos elevadores. Os térreos apresentam a origem, que é a posição 0, e o sentido positivo é adotado para os andares acima do térreo. Já os andares com números maiores encontram-se uma distância maior do térreo, e quando estamos no subsolo, né, os andares são indicados com as posições negativas. Agora nós iremos falar sobre o deslocamento e o intervalo de tempo. O deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial de um corpo sobre uma trajetória. Então, pessoal, o deslocamento ele é definido aí pela essa diferença, né, entre as posições finais e iniciais para o intervalo de tempo. É por isso que é possível que a posição de um móvel ela mude com o tempo e esse deslocamento ele seja nulo, ou seja, igual a zero, né? Então, a gente define o deslocamento pela essa expressão matemática, onde nós temos o ΔS, que é igual ao S final menos o S inicial. O S final é a posição final ocupada pelo corpo menos essa posição inicial. Assim como a definição de posição, diversas unidades podem ser usadas para definir deslocamento, como 1 metro, 1 centímetro e o quilômetro. Exemplo, durante uma corrida, né, de Fórmula 1, um carro ele pode percorrer dezenas, até mesmo centenas de quilômetros, mas ele sempre chegará na mesma posição de onde partiu. Portanto, ao final de uma corrida completa, esse deslocamento ele terá sido nulo, pois ele não se distanciou do seu ponto de partida. Aí eu trouxe um exemplo de uma pessoa, né, indo até uma padaria. Imaginemos a seguinte situação: uma pessoa saiu da sua casa, né, lá do A, né, para ir até a padaria, lá do B, para o B, né, em determinado dia. E por distração, essa pessoa ela acabou avançando alguns metros além da padaria, né, e quando percebeu o que aconteceu, a pessoa inverteu o sentido do seu movimento e chegou finalmente ao estabelecimento. Mesmo caminhando um pouco mais, o deslocamento entre a casa e a padaria foi o mesmo, pois devemos levar em consideração apenas a posição final, que é a padaria, e a inicial, que é a casa. No entanto, a distância percorrida nesse dia foi maior, porque a pessoa andou alguns metros além do destino final, até invertir o sentido do seu movimento.
Aí, dessa forma, se a pessoa se moveu da posição a sua posição final foi de 100 metros, né? Sua posição inicial foi 100 metros e a posição final foi 500, né? Então, essa pessoa ela percorreu 600 metros e ela retornou. Então, para a gente encontrar o deslocamento dessa pessoa, a gente pega o S final, que foi 500, menos o S final, menos o S inicial. Então, S final, que foi 500, menos os 100, que foi o inicial. Então, nós temos 500, né, menos 100, que temos aí o delta S igual a 400 metros. Para estudar o movimento, é importante saber em qual intervalo de tempo ele ocorre, isto é, qual a diferença entre o instante final e o instante inicial do deslocamento do corpo, né? No SI, o tempo é medido em segundos e o intervalo de tempo ele é representado pela seguinte expressão matemática, onde nós temos o ΔT igual o T final menos o T inicial. E através dessa fórmula a gente pode calcular, por exemplo, um corpo que saiu da posição inicial às 4 horas e chegou à sua posição final às 4h15, né? O intervalo de tempo aí foi de 15 minutos, né? No SI é 900 segundos. Então, o intervalo de tempo, por ele é possível calcular a diferença, né, entre os instantes finais e os instantes iniciais, né, que marcam o início e o fim de algum evento ou de um movimento. Por exemplo, nós temos a seguinte situação. Eu vou para uma lan house, né, e começo a usar o computador de 12 horas, né, e termino às 13 horas. Qual foi o intervalo de tempo que eu usei o computador? Então, a gente pega aí o tempo final, que foi 13 horas, menos o inicial, certo? Que foi 12 horas. Então, 13 menos 12, nós temos aí quanto? 1 hora. Então, é a partir do intervalo de tempo, dessa fórmula, né, que a gente calcula o intervalo de tempo aí que marca aí o início do evento que ocorreu, né? A gente calcula o acontecimento desse evento através de uma unidade de medida, certo? Então, pessoal, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que todos tenham compreendido.